Então, beleza, sejam bem-vindos. Nós vamos bater um papo aqui agora com o Lucas Cândido, especialista em commodities agrícolas, especialista em investimentos para pessoas do agro. Então, se você é do agro, fique aqui nesse bate-papo que vai valer a pena e vamos falar aqui de vários assuntos e quem sabe isso não pode fazer sentido para você. Tudo bom, Lucas? Beleza, vamos lá, então vamos falar sobre os investimentos para pessoas do agro, né? Show de bola, Lucas. Vamos pensar o seguinte: a pessoa do agro e ela quer começar a investir. Talvez ela nunca investiu, né? O que você indicaria assim, uma pessoa que ela nunca investiu e ela quer começar? O que ela precisa fazer? Uma pessoa que quer começar a investir, né? E o que ela precisa fazer, cara? Bom, primeiro que os investimentos eles não são um fim em si mesmo, né? Eles são uma ferramenta para que a gente consiga alcançar alguns objetivos. Então, eu diria que o primeiro passo é justamente definir quais são esses objetivos. E a partir disso... Entendi. Né? Então, quer dizer, por exemplo, o cara ele tem um sonho de se aposentar com tal idade. Então, ele vai usar ele vai usar esses objetivos para ele ter um fim através daquele investimento. É isso? Exatamente. A partir do momento que ele tem um objetivo definido, ele vai entender o que ele precisa fazer para chegar nesse objetivo. E aí os investimentos eles vão auxiliar, né, na construção do patrimônio, na multiplicação desse patrimônio para chegar nesse patamar desejado. Tá, e como é que é? Assim, o cara tem que criar, ele tem que criar uma estratégia, ele tem que criar como que seria essa pessoa começando do zero, assim, na questão do investimento? Ela é do agro, ela tá ali, né, trabalhando, doído, sol a sol, ela tem um sonho, eu quero ter uma caminhonete, eu quero ter uma chácara, eu quero ter... Como é que seria isso? Ela tem que... Como que seria isso do zero, assim? O que ela deveria fazer? Certo. Primeiro, a partir do objetivo, você já vai ter um prazo, né? Então, se você tem um objetivo definido, por exemplo, aposentar mais cedo, esse mais cedo você já tem em mente qual vai ser a idade, por exemplo, né, que você vai aposentar. E a partir do conhecimento da sua idade atual até você chegar nessa idade, você já tem um prazo. Né? Então, a partir do momento que você tem um prazo, você sabe de qual ponto você está saindo. É aquela questão de sair do ponto A e partir para o ponto B. Né? Então, você está no ponto A, você sabe quanto de tempo que você tem para chegar no ponto B e você sabe quanto de dinheiro que você está partindo agora, né? Quanto de patrimônio, né? Quanto de capital você tem agora e quanto que você precisa para chegar nesse ponto. E aí, os investimentos eles vão casar ali, porque você vai ter em mente quanto que você vai poupar, né? Também, e fazendo essa conta, né, você pode utilizar, tem vários métodos, né, você pode utilizar uma planilha para fazer isso de forma simples, né, e ir lá somando lá, eu tenho lá 100 mil reais, e aí eu quero chegar num patrimônio de 1 milhão daqui a 5 anos. Então, quanto que eu vou precisar aportar, quanto que eu vou precisar poupar e colocar na minha carteira de investimentos, lá nas minhas contas, né, para chegar nesse 1 milhão. Então, você tem um valor X, e aí... consequentemente, você tem os investimentos em geral, né, que dão uma certa rentabilidade, e aí casando com esses aportes você vai chegar nesse 1 milhão. Né? Quanto maior a rentabilidade dos seus investimentos, mais rápido você vai chegar nesse objetivo final, né, nesse patrimônio, nesse patamar de patrimônio desejado. Entendi. Então, deixa eu tentar ver se eu entendi o que você disse, né? O cara quer se aposentar, mas ao mesmo tempo ele quer comprar uma caminhonete, né? Porque todo mundo também quer viver antes de se aposentar, vamos dizer assim. Não canalizar tudo ali unicamente pro aquele objetivo de aposentar. Um exemplo, você deu esse exemplo. Aí ele vai e monta um plano. Cara, eu ganho tanto por mês, eu tenho que poupar 10% para isso. E no final do ano, eu sei que algumas pessoas do agro têm bônus, né, no final do ano ali. Então ele pode fazer um plano, por exemplo, eu vou juntar 10% por mês para mim trocar ou comprar um carro, mas os meus bônus eu vou
colocar numa conta de investimento e me aposentar mais rápido. Daqui 5 anos, se eu juntar todos os meus bônus, eu vou ter, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, enfim, não sei quanto é isso para cada um, né? E aí, a partir disso, ele tem um plano. Aí ele começa a investir, né? Sim. E você disse de investimentos de alta rentabilidade. Sem entrar exatamente na questão de investimento de alta rentabilidade, no sentido do agro, quais são esses investimentos de alta rentabilidade que você pode trazer para nós? Assim? O que você acha que são investimentos de alta rentabilidade? Bom, todo investimento, a rentabilidade dele sempre está linkada também ao nível de risco que é assumido para fazer esse investimento. Por que disso? Qualquer investimento que ele vai entregar uma alta rentabilidade com baixo risco, ele é muito procurado, né? Ele não está acessível para todos normalmente, né? São investimentos que você precisa ter um alto volume de dinheiro para conseguir acessar e etc. Então, assim, de modo geral, você tem é inversamente proporcional à rentabilidade e o risco. Então, quanto mais retorno você está buscando, mais riscos você vai ter que tomar. Então, se a gente falar, por exemplo, de investimentos que são garantidos, né, o retorno dele é garantido, é aquele investimento que você fica tranquilo, que é tipo a poupança, né, a renda fixa, né, títulos de renda fixa, CDBs de bancos, né, que você empresta o dinheiro para o banco, títulos públicos que você empresta o dinheiro para o governo. Todos esses são investimentos que são de baixo risco, né? O investidor ele fica tranquilo ali durante o processo de investir, mas é um investimento que vai entregar uma baixa rentabilidade. Entendi. Já os de alta rentabilidade, a gente está falando, por exemplo, de mercado de ações, né? Você comprar participação em empresas na bolsa, por exemplo, né? Abrir um negócio e... Não, o que você está me falando aqui, eu estou pensando, cara. Muita gente, por exemplo, pensa que vai colocar o dinheiro na poupança e ele vai render. Mas eu acho que não é bem assim, não rende, né? Exato, hoje não. Fala mais sobre essa questão da poupança aí. As pessoas pensarem em colocar vou pôr meu dinheiro na poupança para render. Fala mais sobre isso hoje, desse momento que a gente vive sobre poupança. Certo. Bom, primeiro que eu acredito que é uma zona de conforto, né, para muita gente, porque é um investimento que já é tradicional no país, né, muita gente acostumou a fazer esse tipo de investimento, e tem uma questão de tradição também, isso é passado de pai para filho, vamos dizer assim, né, o pai fala, você coloca dinheiro na poupança, que a hora que você tiver 18 anos, você vai poder comprar um carro e tal, sempre tem aquela historinha, né? Só que o que acontece? A poupança, por exemplo, por lei, hoje, ela tem que pagar de retorno para o investidor 70% do CDI. Né? O que é o CDI? O CDI ele é uma taxa que anda muito próxima ali à Selic. Né? O que é a Selic? A Selic é a taxa mãe da economia, né? Ela é decidida pelo Banco Central, por um comitê ali do Banco Central. Então, a gente está, hoje em dia, num período, agora estamos em 2021, né? A gente está num período onde nós temos as mínimas históricas de taxas de juros no Brasil. Então, a Selic está na mínima história, ela chegou a 2% ao ano. Né? Ou seja, a poupança rende 70% dos 2%. Dos 2%. E aí, você tem que avaliar sempre a rentabilidade dos investimentos de forma real. Como que você faz isso? Você tem que descontar a inflação, né, os índices de inflação. Por quê? Porque você precisa olhar o seu capital em termos de poder de compra real. Né? O que ele compra? O que o seu dinheiro tem o poder de comprar? E com a inflação, o seu dinheiro ele vai perdendo esse poder de compra. Então você precisa olhar a rentabilidade do seu investimento e descontar a inflação para ver o rendimento real. No caso da poupança, o rendimento real dela hoje é negativo. Porque ela está abaixo da taxa Selic do CDI, é isso? Ela é abaixo do CDI e a inflação é maior do que ela. Né? Então, ou seja,
Um exemplo, vamos pegar um exemplo para ver se eu entendi. O cara tem 10 mil, coloca na poupança. Uhum. Com esses 10 mil, ele compraria, vamos dar um exemplo, sei lá, falar alguma coisa aqui, uma moto. 10 mil ele compraria uma moto hoje, né? Aí ele deixa o dinheiro na poupança, ele até rende um pouquinho ali. Sim. Só que a inflação está maior do que a poupança. Aí lá no fim, daqui 2 anos, um exemplo, se continuar assim, ele não vai conseguir comprar, talvez pode ser que ele não consiga comprar aquela moto, porque a inflação subiu muito mais. O dinheiro dele parece que rendeu. Exatamente. Porque ele lembra do número 10 mil e ele tem 10.500, um exemplo. Né? Vamos pensar assim, ele vai de 10 mil, então o rendimento da poupança faz com que os 10 mil se torne, por exemplo, 11 mil, certo? Só que aí o preço daquela moto, a hora que ele vai resgatar lá o investimento para fazer as compras, né, para realizar os sonhos, os objetivos, pode ser que aquela moto já está custando 15. Então, ou seja, o cara deixou o dinheiro na poupança, em vez de render, ele literalmente perdeu o dinheiro. Exato. E aí tem um movimento também, Lucas, que o pessoal pensa, porque a gente ainda não falou de alta rentabilidade, a gente só explicou o que é, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas assim, aí a pessoa, ela pensa, legal, não vou pôr meu dinheiro então na poupança, porque a poupança ela vai fazer com que eu perca dinheiro. Vou comprar um imóvel, né? Quando ela compra um imóvel, geralmente algumas pensam, eu compro um imóvel porque o meu patrimônio está seguro, está guardado, né? E outras pensam também, nossa, eu compro uma casa agora que vale 200, amanhã eu vendo ela por 300. Nem sempre é assim, né? Nem sempre isso acontece. O que você acha que você acha desse tipo de investimento? Assim, quando pensa em alta rentabilidade, ou seja, a gente começou falando de um plano, que o cara tem que fazer um plano para ele multiplicar o dinheiro dele, mas geralmente ele pensa, vou comprar imóvel, vou pôr na poupança. Aí, no caso do imóvel, a gente já falou da poupança, no caso do imóvel, como que seria essa questão da rentabilidade, da segurança do imóvel? Que é seguro, não é? Sim. Os imóveis é um universo bem vasto, né? Primeiro que quando a gente fala de imóveis, você pode estar falando de uma casa, você pode estar falando de um prédio comercial, você pode estar falando de um terreno, um armazém, isso tudo são imóveis. Então, dentro desse universo, existem imóveis que vão dar uma alta rentabilidade, né? Isso sem entrar na questão dos riscos, né? Mas é possível sim ter alta rentabilidade com imóveis, mas existem alguns pontos de atenção, né? Então, um deles é justamente os riscos envolvidos, né? Você pode, por exemplo, igual você citou, a pessoa compra uma casa por 100 mil, acreditando que daqui a 5 anos ela vai vender essa casa por 200 mil. Porque ela acha que aquele bairro, né, aquela região ali, vai ter a construção de uma escola, vai ter a construção de um shopping, vai valorizar e isso vai acontecer. E pode ser que isso não aconteça, né? Pode ser que venha uma crise financeira e aquela escola que ia sair já fica encostada lá e não sai, demora mais tempo, né? Então pode ser que ao invés de construir algo próximo que vai valorizar a região, pode ser que venha, sei lá, um comércio ou uma indústria que vai desvalorizar, que vai, sei lá, causar barulho, ruído, vai deixar a região mais suja, por exemplo, mais poluída, etc. E pode ser que esse imóvel, ao invés dele valorizar, ele passe a decrescer, né? Cair o preço, né? Então é possível também perder dinheiro com imóveis, né? E fora a questão de liquidez, que é um ponto importantíssimo. Então um imóvel não é uma coisa que o dia que você resolve vender, você não vende assim facilmente, né? Você precisa esperar um tempo, precisa anunciar. Normalmente as negociações duram muito tempo, os documentos, né, são demorados para fazer registro, etc. E também, fora essa questão da liquidez, que não deixa de ser um risco, né, para o investimento, você ainda tem a questão da alocação, né, da diversificação.
Então, a maioria das pessoas, quando vão investir, a maioria das pessoas, quando vão começar a investir, não vão começar com capital, por exemplo, de 100 mil. Né? E mesmo com quem tem um capital de 100 mil, 200 mil... Não deveria, né? Exatamente. Se ele for fazer um investimento que num terreno, por exemplo, que vale 70 mil e o patrimônio dele é de 100 mil, ele está colocando 70% do patrimônio dele em um investimento só. Que se esse investimento der errado, isso vai representar uma perda sobre 70% do patrimônio dele. É muito alto. Então, isso também gera um risco muito grande para os investimentos. E se a pessoa, então, pensa em investir só em imóvel, ela acaba tendo um imóvel, mas não tem dinheiro. Ou seja, chega um momento, sei lá, tem um momento que ele precisa de liquidar alguma coisa para, sei lá, socorrer num negócio de saúde ou aparecer uma outra oportunidade de outro tipo de negócio, aí ela não tem o dinheiro na mão, né? Então ela tem, ou seja, tem o risco que primeiro que eu ouvi que você disse. O risco pode ser que aquele imóvel não valorize, ele pode até depreciar. Sim. E tem o segundo risco, que é a liquidez. Ou seja, a hora que eu preciso do dinheiro eu não tenho. Eu tenho um bem, mas eu não tenho dinheiro. Exatamente, né? Esse é o risco da liquidez, né? Entendi. Mas e se a gente for olhar para essa questão, coisas físicas, né? E se a pessoa for, eu quero investir então na parte física do agro. Eu quero comprar e vender boi, comprar e vender soja. Como é que é isso também? Como que você vê sobre rentabilidade disso versus riscos? Dessa parte física do investimento no agro? Certo. Eu enxergo que assim, se a pessoa vai fazer um investimento envolvendo, por exemplo, ele comprar um gado, recriar ali e vender, ou mandar para um boitel, etc. Né? Qualquer investimento relacionado a isso, né, no agro, é muito mais do que um investimento. Eu diria que seria um negócio em si. Você está abrindo uma empresa. Por quê? Porque você vai dedicar, você vai precisar remunerar não só o seu capital, mas o seu tempo. Né? Você precisa, porque quando você vai fazer esse tipo de investimento, por exemplo, se você vai arrendar um pasto, vai comprar gado, vai levar lá para engordar. Você vai envolver o seu tempo para escolher a nutrição desse gado, para estudar sobre a nutrição, para se consultar com alguém. Você vai perder tempo, vai usar o seu tempo para ir atrás de mão de obra. Né? O manejo em si do gado, né? Você tem época de vacinação, então você tem trabalho, né? E você vai precisar remunerar a sua mão de obra, o seu tempo, além do seu capital. Então, assim, geralmente os rendimentos que se consegue com isso, né, com esses tipos de investimentos, às vezes são até maiores do que esses investimentos tradicionais. Que a gente falou do poupança exato, e do da imóvel. Poupança, do imóvel, de um CDB, né, de uma renda fixa ali, etc. Ou de ações mesmo, no mercado de ações, algumas ações mais consolidadas ali, né, de empresas maiores e tal. Mas o que você não está colocando na conta é que você deveria estar remunerando o seu trabalho. E isso muita gente não leva em consideração. Então o cara, às vezes, vamos consolidar isso aqui. Isso é muito interessante. Então, às vezes, a pessoa está pensando, nossa, eu não vou investir no mercado financeiro, porque lá no mercado financeiro eu vou conseguir só, sei lá, 15%, 20% de rendimento ao ano. Né? Num CDB lá, por exemplo. 15% ao ano. E aqui, nesse negócio aqui que eu arrendo a terra, coloco gado e etc., eu consigo, sei lá, 30%, 40%. Quase o dobro do outro, né? Exatamente. Mas, às vezes, o tempo que ele está alocando ali para cuidar desse investimento e tal, se ele estivesse aplicando para aumentar o seu estudo, para aplicar no seu trabalho, na sua carreira, talvez o retorno dele seria muito maior. Né? E ele não está remunerando, não está pensando que ele deveria estar não só tendo o dobro de rentabilidade ali no investimento agrícola, mas ele deveria estar tendo o triplo para valer a pena.
Ah, então, olha que interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, beleza, o cara, vamos supor que ele tem um trabalho, né? Vamos supor que ele tem um trabalho e paralelo a isso ele quer fazer esse tipo de investimento, né? Aí Certo. ele quer comprar e vender boi. Então, primeiro ele tem que pensar que esse é um negócio rouba tempo, consome tempo. Sim. E aí ele pensa é, em tudo isso e acha que o rendimento vai ser legal, mas no fim, além dele correr os riscos, de perder a boiada por causa de doença, ter que preocupar com transporte, ter que preocupar com nutrição e tantas outras coisas, ele esquece que ele tem que viver, né? Ele esquece que talvez ele tem que. Isso vai roubar o final de semana dele, porque ele, ao invés de descansar ou estar com a família, ele vai ter que ir lá cuidar disso. Que ele chegou do trabalho, que ao invés dele ficar com a família ou ele descansar, ele vai ter que ir comprar e pesquisar na internet alguma coisa, enfim, né? Enquanto o investimento que você pensou, eu investi ali num fundo e ele está me rendendo 20, ele só pôs, ele não está trabalhando, não tem nada, o dinheiro está Exato. trabalhando por ele, né? Exatamente. Essa é a grande diferença, né? E eu acredito que assim, todos nós deveríamos saber quanto que vale a nossa hora, por exemplo. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Quanto que vale o seu tempo? Se você for transferir isso para valores, né, para o dinheiro. Então, quando você faz um investimento que consome o seu tempo, né, que consome ali muito seu tempo de Energia sua, né? energia sua, de ter que deslocar para ir na fazenda olhar o gado, para ter que ir lá no cartório assinar um negócio, né, e tal. Esse tempo que você consome para isso, ele deveria estar sendo anotado, contabilizado ali como um custo. Mas sabe, Como uma depreciação do seu investimento ali. E às vezes se você colocar isso na conta, você vai ver que sua rentabilidade não é tão boa assim, né? mas sabe que tem uma coisa que eu acho que nem dá pra calcular, Lucas? Quando se fala de tempo, é a energia vital. Porque, cara, nesse caso, gera o estresse, gera o distanciamento da família, e isso são coisas que não tem como você Não tem precificar, como. né? Porque Quanto vale a sua exato. saúde, né? Você precificar a sua hora é muito mais simples porque normalmente você tem um benchmarking ali, né? Você tem uma referência baseada no que você ganha no mercado, né? Porque quando você está trabalhando como empresa, por exemplo, ou, né, você tem algum emprego e etc., você tem uma remuneração por isso e aí você sabe mais ou menos quanto que vale a sua hora ali, né? Quanto que alguém está disposto a te pagar pela sua hora de trabalho. Agora, se você for tentar contabilizar o tempo que você passa longe da sua família, o tempo que você não está realizando aquele sonho de você ter o hobby que você gostaria, ou tá fazendo aquele churrasco com seus amigos, né, estreitando os laços ali, isso aí realmente é impossível de contabilizar, né? Nossa, cara, é engraçado como que a gente não fica atento, né, com essas coisas. E aí a vida passa e a hora que a gente menos percebe, né, não dá tempo mais de voltar atrás. Interessante. Bom, então, mas se eu for para o mercado físico ainda, Lucas, dos grãos, né, soja, milho, que talvez, eu não sei se o que eu vou falar é uma bobeira ou não, mas que talvez exija um pouco menos do que o boi, do que, né, eu não sei. Como seria isso? Você acha que a rentabilidade dos grãos no mercado físico, tá? Eu quero comprar e vender grão, por exemplo, é maior do que o do boi? É menos arriscado? A gente estava falando de energia aqui, de tempo. Dá para fazer isso com mais leveza do que com esse tipo de investimento como o boi, por exemplo? O que você acha? Olha, eu acredito que sim, até certo ponto, mas assim, acredito que sim, mas o grande problema desse tipo de investimentos, assim, por exemplo, comprar soja verde, né? Aqueles contratos que as pessoas fazem entre si ali, e que você não tem uma regulamentação disso, não tem um órgão por trás disso. Então, existe um risco oculto, né, ali nisso que muita gente não leva em consideração, que é o risco de contraparte. Né? Às vezes você está fazendo um contrato com alguém ali, por exemplo, comprando uma soja verde, né, comprando a soja antes da colheita e tal, para você vender depois e tal. E mesmo que você tenha uma rentabilidade boa com isso,
pode ser que algum dia você tenha algum problema da sua contraparte, né, da pessoa que você fez esse contrato, ela não honrar esse contrato com você. Né? E aí você vai recorrer a quem? Né? Talvez você tenha um contrato e tal, só que esses contratos assim, que não são profissionalizados, não tem as pontas bem amarradinhas ali, isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. Né? Você pode ir atrás disso e não conseguir. Né? Ou realmente a pessoa que é a contraparte vira falência, alguma coisa desse tipo, você não conseguir acionar os bens dela, conseguir recuperar isso mesmo. Né? Bem diferente até dos investimentos em bolsa, né? Que, com as commodities agrícolas, por exemplo, que você tem a própria bolsa, né? Você tem o Sistema Nacional Financeiro, Banco Central, a Bolsa, a CVM e tal, todos esses órgãos regulando e garantindo que você nunca vai ter um calote, né? Que você sempre vai receber aquilo que você ganhou, né? Então é bem diferente. E também no mercado físico do grão tem a questão também de logística, espaço para armazenagem, né? E tem também, Lucas, essa questão do pessoal que compra, né, de uma cooperativa, alguma coisa assim, que é um pouco mais seguro, né? Mas mesmo assim isso é algo que influi na rentabilidade, né? Porque se ela já está comprando de uma cooperativa, por exemplo, a cooperativa tem que ter a margem dela, né? Então, tirando se o contrato fosse do particular para o particular, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que fazem esse tipo de contrato, né? O que você pode dizer sobre esse tipo de contrato? Eu compro, em vez de comprar de particular para particular, eu vou comprar de uma cooperativa. Aí eu diminuo boa parte dos meus riscos. Talvez eu não vou pensar mais em transporte, nem armazenamento, porque a própria cooperativa me oferece. Mas no fim, isso é rentável, não é? O que você pensa sobre isso? Então, você tem com o próprio risco de contraparte que eu falei sobre a pessoa física, você tem isso com as cooperativas também. Né? Você tem, normalmente, esses negócios não são feitos com as empresas, com as multinacionais, são feitos quando isso acontece com alguma cooperativa local. Né? Então, realmente, assim, existe esse risco de contraparte também, esse é minimizado, né, até certo ponto, mas esse tipo de negócio nem é tão comum também. Né? Entendi. E acontece que entra a mesma outra questão, que é o tempo para eu poder negociar, para eu poder... Então a gente acaba sempre esbarrando ali nesse bem mais precioso que a gente tem, que é tempo e energia vital, né? Bom, Lucas, a gente estava falando essa questão de tempo, né? Essa questão é muito subjetiva e parece que quando a gente avança na idade, a gente vai tendo a percepção de tempo diferente, né? O que você acha sobre isso? Sobre essa energia vital, né? A gente estava falando de perder tempo, não calcula o tempo. O que você pensa sobre essa percepção do tempo aí? Eu acho que é bem subjetiva. E as pessoas, o que a gente percebe é que elas tendem a dar mais valor ao tempo quando elas têm menos tempo. Né? Isso, assim, eu acredito que é para tudo, né? Se você está no deserto, uma garrafa d'água ela passa a valer muito mais do que quando você está, né, na cidade. Você tem o seu filtro ali em casa, né? Então, assim, quando a gente tem a falta de alguma coisa, a gente passa a dar mais valor. Não deixa de ser verdade isso em relação ao tempo também. As pessoas têm a sensação, né, quando são mais novas, né, de que o tempo é infinito, né, ainda tem muito tempo pela frente, né, mas a verdade é que a gente não sabe, né, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né, então eu digo, assim, eu acredito que para mim e para todas as pessoas o tempo é o ativo, né, que tem mais valor, né. O tempo é aquilo que tem mais valor pra gente na vida, e muitas vezes a gente não faz não pesa isso nas nossas decisões, né? Tanto de investimento quanto de negócio, né? O trabalho que a gente vai exercer e etc.
e aí acaba que gera esse problema, né, de não contabilizar isso para os investimentos. Você faz, às vezes, um investimento que você acredita que vai te dar mais rentabilidade, mas apenas pensando ali na rentabilidade do dinheiro em si. Mas às vezes você está alocando tanto tempo para poder fazer aquele investimento, né, seja um negócio novo que você quer abrir, etc., que aí você está tirando tempo de outras coisas que poderiam ser passar um tempo com a sua família, fazer algo que algum hobby, ir atrás de conhecimento e etc., tempo que tem que ser balanceado, né? Então, não faz sentido você trabalhar com algo, se dedicar para uma carreira, se desenvolver, alocar aquele monte de tempo ali para aquilo e ainda na hora de fazer os investimentos, né, na hora de investir o capital que veio daquela carreira, você ainda tem que dedicar mais tempo ainda, ter que ficar trabalhando igual um louco, estudando de madrugada, não faz sentido, né? Então a ideia dos investimentos é que eles te tragam resultados passivamente, sem você precisar dedicar tanto seu tempo. E se caso você acreditar que faz sentido, que vale a pena fazer algum investimento que você vai dedicar seu tempo, ele tem que te remunerar Pelo seu tempo. pelo seu tempo, né? Então essa rentabilidade que você está olhando só em relação ao dinheiro, ela deveria às vezes ser muito maior para compensar o tanto de tempo que você está alocando para aquilo. E para a gente fazer um exercício bem interessante, né? Uma vez eu recebi essa informação e fiquei pensativo. Tipo assim, se você tivesse agora mais 5 minutos de vida, o que você faria? Né? É uma pergunta poderosa que leva a gente a pensar, poxa, então quando eu for pensar em investimento, eu tenho que pensar em pegar o dinheirinho que já vem suado e fazer ele trabalhar para mim, porque eu trabalhei por ele, então agora está na hora dele trabalhar por mim, né? E não continuar fazendo esse esforço de ter que doar toda a sua energia vital, seu tempo, para poder fazer esse investimento. Interessante essa linha de raciocínio, né? Bem bacana. E aí a gente perde tempo até de, né, curtir os animais de estimação, que são coisas que também fazem diferença na nossa vida, né? Mas bom demais. Agora, vamos pensar o seguinte, Lucas. Para a turma que está no agro, né? A gente aqui falou de investimento de poupança, falamos sobre imóveis, falamos sobre investimentos de commodities físicas, né? Como soja, milho, o boi, né? Comprar e vender isso fisicamente. É claro que quando a gente fala de investimento, existe um rio de oportunidades e de diversidade por aí, né? Agora, o que eu penso, até falando sobre tempo, a gente estava falando sobre tempo, o que faz muito sentido é pegar algo que eu já sei fazer e plugar com algo mais, e aí eu poder fazer o mínimo esforço possível, né? Porque o que eu enxergo, o que eu vejo muita gente fazer quando pensa em investir? Por exemplo, eu sou do agro, e aí eu vou investir num negócio novo de informática, um exemplo. Pô, você vai ter que, né, sei lá, de tecnologia. Nossa, você é do agro agora, a não ser que seja uma coisa que você goste bastante, né? Mas se for só para ganhar dinheiro, não faz sentido, né? Então, faria muito mais sentido você pegar o conhecimento que você tem e fazer o mínimo esforço possível para ir em direção ao investimento que o seu conhecimento te ajuda com aquilo. Que no caso, a gente pode até falar sobre investimentos na bolsa, aproveitando o conhecimento do agro. E parece que, pelo que eu percebo, poucas pessoas conseguem enxergar isso, né? Sim, isso é interessante, né? Essa faz todo o sentido, né? Você conectar já aquilo que você já tem com alguns conhecimentos a mais ali, só para arredondar o negócio, né? Para aparar as arestas ali, deixar certinho rodando, né? Para você criar um investimento, uma modalidade de investimentos nova, né? O que eu vejo, a gente falou de bolsa, né? A gente vai ver que ali tem um cantinho ali da bolsa que
que está muito ligado ao agro, né, que as pessoas do agro podem se aproveitar desse cantinho que muitas vezes que muito pouca gente conhece. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo acontecendo muito são pessoas do agro, né, que trabalham com agro, que tá ali no dia a dia, né, vendo tudo sobre o agro, se formaram, né, em uma graduação lá, se o cara se formou em agronomia, etc, ele já trabalha com aquilo, etc, e às vezes aí o cara, opa, não quero ficar mais na poupança, quero achar um novo investimento, mas aí ele vai partir para o mercado de ações, por exemplo, na bolsa, né, investir em empresa. E esse tipo de investimento vai exigir novos conhecimentos totalmente diferentes, uma área muito diferente do que aquilo que ele já trabalha. Já tem aquele cantinho que eu falei lá da bolsa, que são as commodities agrícolas, né? Que são negociadas na bolsa e que tá totalmente ligado com o agro, né? São commodities mesmo, por exemplo, milho, né? A soja, contratos, né, na bolsa de milho, de soja, de boi, que estão ligadas, né, são investimentos que levam em consideração mercado agrícola, o clima, né, que são coisas que o clima, né, produtividade, etc, são coisas que essas pessoas do agro elas já acompanham no dia a dia, né? Então basta elas conectarem ali o conhecimento que elas já têm com algum conhecimento ali para ela entender como é que funciona essas negociações na bolsa, e aí ela já vai ter um tipo de investimento altamente rentável que ela já domina, né, facilmente, usando pouco tempo para isso. Então faz todo o sentido. Aí a gente começa a entrar, né, em alta rentabilidade com mínimo esforço, né? Exato. Que é o mundo ideal. Eficiência. Porque é o mundo ideal. Então, assim, a gente fica pensando o seguinte, poxa, eu trabalho no agro, durmo no agro, respiro agro e vou investir em imóvel? Eu vou deixar meu dinheiro parado na poupança? Vou pensar, não, né? É só você pegar o que você já sabe e canalizar a sua energia, que naturalmente você já faz todo dia, para algo que está ali meio ainda, né? E é o nosso papel estar trazendo aqui à tona, mas essa oportunidade que está muito escondida, que pouca gente do agro conhece, né, Lucas? Sim. E quando a gente entra para falar sobre esse mercado, mas antes da gente exatamente falar sobre as commodities, como é que funciona isso, porque algumas vezes eu vejo as pessoas tendo dúvida, tá, mas como é que faz para investir? Eu quero olhar para um seguinte cenário. A pessoa, vamos supor que é uma pessoa que trabalha no agro, que atende produtores rurais e que servem essas pessoas com informação, né? Servem os produtores com informação. Qual o benefício você enxerga dessa pessoa poder entender de investimento agrícola? O que isso dá poder para ela em relação ao que ela faz hoje? Antes da gente pensar nela investir, né? Se ela tiver o conhecimento sobre investimentos agrícolas, como que ela pode melhorar o lado profissional dela com esse tipo de conhecimento? Ou seja, pegando o que ela já sabe mais sobre investimento agrícola e servir o produtor rural. O que isso pode trazer para ela? O que você enxerga? Bom, sem nem falar do investimento em si, né, da rentabilidade e tudo mais, só de entender que existe esse mercado, só de entender como ele funciona, como, por exemplo, o produtor ou a indústria pode se beneficiar disso, ou da revenda, ou como a revenda que esse profissional trabalha pode se beneficiar disso, né? Então, assim, só de saber isso, só de ter esses conhecimentos, eu acredito que várias portas já se abrem, logo de cara, né? Porque se pensa um profissional que trabalha em uma revenda e que essa revenda ela faz ali, por exemplo, operações de barter e tudo mais, e que essa revenda ela pode se utilizar dos contratos negociados na bolsa para fazer um hedge, por exemplo, para fazer uma proteção. Então, só desse profissional já entender como é que funciona os contratos e tudo mais, a negociação em bolsa, ele já vai no dia a dia ali da empresa dele poder contribuir muito mais, poder até assumir um cargo de mais liderança que fica à frente dessas negociações, etc.
com certeza ele vai ser um profissional mais bem visto no ambiente de trabalho dele, pela empresa dele e também pelo cliente, né? Ele pensa um RTV, né? Um representante de vendas, por exemplo, que vai atender o seu cliente, vai atender um produtor rural e ele entende, ele sabe o que está acontecendo ali na bolsa, ele sabe dizer para o produtor como que ele pode se proteger, né? Proteger a comercialização dos grãos dele, por exemplo, na bolsa. Né? Só de ter essa informação para passar, isso já vai gerar uma confiança muito maior do produtor em relação a ele, e com certeza esse vai ser um profissional que vai fechar muito mais negócio. Sem dúvida. Então ele vai gerar valor, né? Isso para qualquer pessoa do agro, né? Que lida com o produtor, né? Seja um consultor, Sim. seja uma pessoa que está ligada à área comercial. É bem interessante. Agora você falou dessa questão aí de proteger o capital do produtor, que tem um nome de hedge, né? Sim. Isso aí. Interessante. De forma resumida e simplificada, como que funciona esse mecanismo de hedge, Lucas? Só para a gente entender. Certo. No final das contas é tudo bem simples. O hedge é uma palavra que vem de um termo em inglês, né, que remete a cercas, né, remete a proteção. Então o hedge ele é uma proteção contra as oscilações de preço. Você concorda comigo que o produtor ou a indústria, vamos pensar no produtor para simplificar. O produtor, em algum ponto ele vai produzir lá o milho, por exemplo, e em algum ponto em algum momento ele vai precisar vender esse milho. Então, se o preço do milho cair, ele vai ter que vender mais barato, a receita dele vai ser menor, o lucro dele vai ser menor. Então, se ele a todo tempo ele tem esse risco do preço cair. O que são as formas de... como que a gente se protege disso? Fazendo essa comercialização antecipadamente. Normalmente, o que os produtores costumam fazer é o chamado contrato a termo, né, que ele faz com a cooperativa, faz com a multinacional, lá com a trade, onde ele vai e vende, né, fixa um preço para a venda futura dos seus grãos. Mas existem outras formas de fazer, né, inclusive a melhor delas, né, é justamente através da bolsa, que é justamente o método que as empresas que compram os grãos, né, que é a cooperativa, que é a multinacional, ela se protege através da bolsa. Uhum. Inclusive, ela desconta esse custo que ela tem de fazer essa proteção na hora de dar o preço para o produtor. Né? Isso é óbvio, né? É um custo para a empresa. Então, o que acontece? Como que esse produtor ele pode fazer para se proteger na bolsa, fazendo o hedge? Ele vai na bolsa e monta uma operação lá que, se o milho cair, ele vai ganhar dinheiro na bolsa e vai compensar aquilo que ele está perdendo no físico, que ele venderia mais barato. Então, ou seja, essa é uma estratégia que as multinacionais, que as cooperativas fazem, né? Que o produtor poderia usar essa mesma estratégia para ele mesmo. Com certeza. Né? Deveria, diria. Né? E a maioria não faz isso, né? Agora imagina só, né, o poder do representante comercial, do consultor, né? Poder dar esse caminho, né? E falar isso com propriedade. Entendendo realmente como funciona, poder falar para o produtor, eu faço aqui, eu sei como é que funciona, né? Nossa, muito bacana isso, hein, cara? E aí, então, a gente percebe que tem um universo, né, cara? E um universo de oportunidade e muitas coisas que a gente não sabe que existe, né? E perde muito tempo e perde dinheiro também batendo cabeça com as coisas que a gente aprendeu lá atrás quando é criança, né? Fica tão bitolado ali fazendo as mesmas coisas, aí quando vem uma informação dessa eu fico pensando, meu Deus, como existem coisas no mundo que a gente ainda nem sabe que existe e que por pouca coisa a mais, né, a gente teria um universo à nossa frente, ou seja, um novo mundo se expande à nossa frente quando eu tenho um novo conhecimento, né? Bacana pensar sobre isso. E aí, agora vamos entrar um pouco mais nessa questão do investimento em si, né? Quando se fala em investimento em commodities agrícola,
eu penso que a maioria das pessoas pensam ali o que são commodities, né? Que a gente sabe que, né, talvez... Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Vamos resumir assim, o que são commodities, né, Lucas? E aí vamos falar como é que a gente pode investir na bolsa em commodities. Porque eu penso, muitas vezes a gente pensa, poxa, para investir para investir em commodities eu tenho que comprar o grão, eu tenho que comprar o boi, como a gente já falou aqui anteriormente. Mas assim, vamos resumir de forma bem simples, né, o que é uma commodities. E aí vamos entrar mais como que funciona esse processo. Beleza, então uma commodity nada mais é do que um produto, né, uma mercadoria que não tem grande diferenciação, né? Ou seja, é tudo igual, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem produtos que são, por exemplo, você pegar uma caminhonete, né? Uma Hilux, uma S10, uma Toro, né? Talvez tem muita gente que fala que nem não pode considerar a Toro caminhonete, né? Mas então assim, você tem essa diferenciação, cada produto tem sua característica, etc. Você separa, é fácil de separar, os preços, os valores são diferentes. Já tem mercadorias que, por exemplo, uma saca de soja, né, você pegar a saca de soja lá da fazenda do fulano e a outra saca de soja do ciclano, você vai ter alguma diferença ali de qualidade do grão, etc., de impureza, etc., mas são produtos muito similares, né, que o preço também é muito similar. Então, os preços das commodities são negociados, né, em bolsa, né, são um preço geral que se aplica para todos. Então, são produtos que não têm grande diferenciação. Esse é o ponto principal. Entendi. Então, commodities é tudo que é muito parecido e não tem como diferenciar em percepção de valor, como você citou o caso da caminhonete. Já tem uma caminhonete que tem mais recurso, então ela pode cobrar mais pelo aquilo. Exato. Né? E no caso da commodity, não, é tudo igual, não tem como você diferenciar muito, então fica tudo ali igual e isso é uma commodity. Exatamente. Beleza. E aí, já entrando nos investimentos, né, em commodities agrícolas, na bolsa em si, né, como é que funciona isso? Assim, de modo simplificado, é possível você utilizar contratos que são referenciados nessas commodities, né, que tem na bolsa, assim como ações, por exemplo, né? Lá na bolsa, por exemplo, se você quiser comprar uma ação da Petrobras, que é uma empresa, né, você quer se tornar, você vai lá, compra algumas ações, você se torna sócio, né, você se torna proprietário de uma parte ali da empresa. Então, da mesma forma que existem ações lá sendo negociadas na bolsa, existem também contratos que eles têm como referência as commodities, por exemplo, o milho, por exemplo, a soja, o boi, né, a arroba de boi, etc. Então, utilizando esses contratos que você pode ir lá e negociar na bolsa, você pode, por exemplo, se beneficiar disso e ganhar dinheiro com essa negociação. Então, se você acredita, por exemplo, que o milho vai subir, o preço do milho vai subir, igual estamos aqui em 2021, né, e etc. Então, a gente está tendo uma situação de safra de pouca chuva, etc. Então, vai diminuindo a expectativa de produtividade, né? Então, todo mundo sabe que a expectativa de ter grãos, da oferta de grãos é menor. E aí, com essa oferta de grãos ser menor, a maioria das pessoas já reconhece que os preços do milho devem subir. Se você é um deles, você pode ir lá na bolsa e entrar comprado, né, para você ganhar com a alta do milho. Se o milho subir, realmente você vai poder embolsar um retorno ali, né, de comprar barato e vender caro. E o interessante, né, Lucas, é que, ou seja, para eu comprar commodities física, eu preciso de me preocupar com muita coisa. Tem Sim. Logística, tem onde que eu vou armazenar isso, tem um prejuízo caso eu compre, né? Agora, se eu estou falando de commodities na bolsa, primeiro, que o valor que eu preciso para comprar é muito menor, né? É bem menor do que eu ter que comprar físico, então, ou seja, eu não preciso de ter um mega capital, eu não preciso de fazer um mega esforço para investir nisso. Então eu posso investir com bem menos e a margem de lucratividade muito maior, né? De rentabilidade muito maior. E pelo que você está me dizendo, a pessoa pode
tanto ganhar quando sobe o preço e ela pode ganhar tanto quando cai o preço. E é isso mesmo? Exatamente, assim, esse já é uma coisa bem legal da gente falar, né? Eu citei o exemplo da expectativa do preço do milho subir, você poder comprar barato e vender caro e ganhar dinheiro com isso, mas também existe a possibilidade na bolsa, justamente porque não porque você negocia os contratos, né? Não é exatamente ali um caminhão ali de milho, né? Então você tem essa possibilidade, se você está achando que o preço do milho vai cair, você também pode ganhar com a queda. E isso dobra suas chances, né? Vamos dizer assim. Já de cara ali dobra suas possibilidades, porque você pode ganhar com a alta e com a baixa também. E o outro ponto é justamente aquilo que você comentou, que é o conceito de alavancagem, que é você poder fazer um investimento ali de um volume de commodity sem precisar ter todo o dinheiro, né? Sem precisar colocar todo o dinheiro. Como que funciona isso? Os contratos na bolsa, por exemplo, o contrato de milho, ele tem um tamanho que é 450 sacas de milho. Então, cada contrato de milho tem 450 sacas. 450 sacas, se a gente considerar um preço de R$ 100 por saca, né, do milho, ou seja, é um contrato que dá um total de R$ 45.000. Mas sabe quanto você precisa ter em conta para você negociar esse contrato, que vale R$ 45.000? Você precisa ter cerca de R$ 3.000, R$ 3.000 a R$ 5.000. Você entendeu? Então, existe uma alavancagem. E aí, se você tiver êxito no seu investimento, se você tiver o seu ganho vai ser em cima dos R$ 45.000 e não sobre os seus 5. Então, vamos supor lá que você tem uma rentabilidade de 10%. Não vai ser 10% em cima de 5 mil, vai ser em cima de 3 mil. Ou 5, porque isso oscila. Né? Às vezes é 3, chega a 5, mas a rentabilidade não vai ser em cima desses 3 mil, vai ser em cima dos 45. Certo? Entendi. Então, ou seja, se eu estou só fazendo um comparativo aqui, Lucas. Então, se eu fosse comprar no físico, eu teria que ter R$ 45.000 para comprar essas 100 sacas. Né? Exatamente. Agora, lá no investimento em commodities agrícolas na bolsa, eu só preciso de ter ali o valor do direito do contrato, que é em torno de 3, 5 mil, mais ou menos hoje, né? Dependendo disso. E aí, só que quando vier a lucratividade, vem a lucratividade sobre os 45, sobre o todo. Exatamente. Caramba, hein, meu? Muito bom, né? Muito bom a gente pensar. E aí você olha para um universo desse e fala, como que eu não tinha visto isso antes, né? Quem é do agro, eu vejo muitas vezes fazer essa pergunta. Não é possível, isso existe, né? Parece ser bom demais para ser verdade, né? Mas existe. E você está nesse mercado aí tem muito tempo, né? Hoje lidera a maior mesa de commodities do Brasil e faz isso já há muito tempo e sabe o quanto isso traz lucratividade. Quando a gente pensa em lucratividade, Lucas, o que é o que é o mínimo que um contrato desse pode dar de rentabilidade? O mínimo não tem, né? Até porque você pode, inclusive, ter uma operação que você está fazendo ali que dê perda, né? Isso é completamente normal, igual acontece no mercado físico. Se você compra o milho achando que ele vai subir e ele cair, você vai ter prejuízo até, né? O que é o importante? É que existe uma metodologia, né, de fazer existe uma forma correta de fazer esses investimentos que faz com que no longo prazo você sempre tenha lucro, né? Você tenha rendimentos positivos. Então, assim, o mínimo não diria que tem. O que a gente tem uma média. A gente tem uma média, né? Que a gente enxerga que as pessoas conseguem tirar de rentabilidade, alguns mais, outros menos. Mas a gente vê, temos vários exemplos, né? Até de entrevistas, né, que a gente fez, de pessoas que estão começando, né, até. Alguns já são mais experientes, mas que têm rentabilidades ali de 100%
em 40 dias, né? Alguns chegam próximo de 200% em alguma operação e isso vai sendo composto, né? Muitos desses já estão com uma gordura, vamos dizer, bem grande, né? Que já acumularam várias operações com retorno positivo e já estão bem à frente aí, né? E aqui mora, né, o grande pulo do gato, né, Lucas? Que é o que a gente estava falando ali lá no início, que é, poxa, se eu sou do agro, eu como, vivo, respiro o agro há 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo que você é do agro, e aí você vai para qualquer outro tipo de investimento, você está jogando todo esse ativo que você tem de conhecimento fora. Aí quando você pega tudo isso que você sabe e faz um movimento de, por exemplo, investir em commodities agrícolas, né? Na bolsa, você aproveita todo esse ativo que você tem. Por quê, Lucas? Por que a pessoa aproveita todo esse ativo que ela tem do conhecimento, da experiência no agro, quando ela vai investir em commodities na bolsa? Então, tá totalmente linkado, né? Então, os investimentos na bolsa eles vão seguir o mercado físico ali. Se você já conhece como o clima influencia na precificação das commodities, né, como a produtividade da lavoura vai impactar, você sabe também como que vai ser esse impacto lá nos contratos que são negociados na bolsa. Então essa é uma conexão que é bem que acontece diretamente, né, vamos dizer assim. Então, ou seja, o cara ele já está acostumado, ele acompanha o movimento do mercado, ele sabe o que o mercado dos Estados Unidos impacta aqui, ele sabe o que o milho sem chuva acontece com o preço, ele sabe, enfim, então ele já acompanha tudo isso e daí ele só precisa pegar isso e conectar só mais um pouquinho no conhecimento ali de como fazer isso na bolsa para que ele possa ter esse tipo de rentabilidade. Positivo, é isso mesmo. É isso? Bom, isso é um melhor dos mundos, né? E eu queria que isso também pudesse estar, né, disponível para mais pessoas, né? É o que a gente quer, né, Lucas? A gente quer que isso esteja disponível para mais pessoas e é o motivo da gente estar gravando esse tipo de conteúdo, é o motivo da gente estar disponibilizando esse tipo de oportunidade para que as pessoas do agro possam viver, né, melhor, com mais segurança financeira e acelerar esse processo de multiplicação de capital, que é o que todos nós procuramos, né? E com uma coisa que é bem interessante, otimizando o seu tempo. E vamos falar sobre essa questão de otimizar tempo em relação a esse tipo de investimento, Lucas? Quanto tempo alguém precisa, vamos supor que alguém nunca investiu, né, ele é do agro, mas quanto tempo ele precisa por dia, por exemplo, para começar a investir em commodities agrícolas na bolsa? Eu diria que não tem uma regra, mas dependendo da estratégia que ele for seguir, é muito pouco tempo. Se você está partindo, já tem pessoas que têm um conhecimento a mais, né? Outras vão partir do início mesmo, do zero. Então, essas pessoas que vão partir do zero, ela vai demandar um pouco mais de tempo até ela se inteirar, né, sobre o assunto. Mas eu acredito que é uma coisa que dá para fazer no tempo, no horário extra ali, né? Então não é igual uma profissão, né? Igual uma carreira que você precisa dedicar ali, sei lá, 8 horas por dia durante o meio de semana ali, né? É uma coisa que dá para fazer quase que no tempo, ali nos intervalos, né? São realmente investimentos passivos. Então, se a gente parar assim, se o cara se dedicar, sei lá, meia hora por dia para olhar para isso, para entender isso, né? Seria um tanto o suficiente para começar? A minha opinião é que as pessoas do agro, elas já dedicam mais do que isso. Entendi. Então ela falta plugar pouca coisa. Exatamente. Então, talvez seria menos do que isso. Menos do que meia hora isso, por dia. Porque basta ela plugar ali algumas novas informações básicas que ela precisa da parte da bolsa em si, né? E plugar com as informações que ela já vê no dia a dia. Então, eu acredito que as pessoas do agro, os profissionais do agro, e pessoas envolvidas com o agronegócio, elas já dedicam muito mais do que
do que meia hora por dia ali para saber o que está acontecendo com o mercado, para olhar uma notícia, para conversar com alguém sobre o que está acontecendo, sobre o cenário, né, de mercado. Então isso eu acredito que já acontece, né? Ou seja, ela pode aproveitar aquele momento que ela já faz isso naturalmente, né? Então, de estudar sobre o agro, sobre o mercado, Sim. e só adicionar um pouquinho mais de tempo ali para que ela possa adquirir esses conhecimentos sobre investir em commodities na bolsa. Sim. Né? Então, e aí, se a gente puder comparar, então, assim, imagina a pessoa que ela precisa tirar 1 hora, 2 horas ou 3 horas por dia para comprar coisas, commodities físicas. Ela tem que ligar para o veterinário ou ela tem que comprar a ração, ela tem que, sei lá, tirar o final de semana para viajar 50, 100 km para olhar o boi e não sei o quê. Ou outra pessoa que compra a bolsa ou a commodity física, ela tem que fazer ligação, ela tem que faturar a nota fiscal, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. E aí, quando eu olho para esse cenário de investir em commodities agrícolas na bolsa, eu preciso só de 15 minutos por dia. Isso é o melhor dos mundos, né? Exatamente. Isso é eficiência, né? Chega a ser muito discrepante, né? E por isso que quando a gente apresenta essa oportunidade para as pessoas, né, Lucas? Elas ficam assim, será que assim é muito bom para ser verdade, né? Eu me recordo de alguns dos nossos alunos, né? Que quando a gente conversa com eles e eles trazem, até lá na mentoria, na mentoria eles trazem ali esse tipo de resultado com 180%, 100% de investimento, usando já todo esse conhecimento. Isso nos dá a certeza, né, Lucas, que a gente está fazendo a coisa certa, né? O que quer dizer isso? Que coisa certa é essa que eu estou dizendo? Porque a gente tem o propósito de poder ajudar as pessoas do agro a melhorarem as suas vidas investindo em commodities agrícolas sem precisar de fazer todo esse mega ultra esforço que essas outras oportunidades tradicionais que a gente sabe que existe aí, que é talvez até uma questão de cultura, né, que as pessoas têm, né, Lucas? Sim. Eu acredito que nenhum investimento, nenhuma atividade, ela é totalmente livre de eu não acredito que você pode ter sucesso com alguma atividade sem dedicar algum tempo para entender aquilo, para estudar, né? Mas com certeza o mercado financeiro ele é muito acessível hoje, né? As coisas estão muito na mão, então você pega ali o celular, você abre o aplicativo ali da corretora, né? Você abre a sua conta ali, em alguns poucos cliques você já consegue fazer as negociações, né? Hoje você tem as informações tudo na mão, você tem aplicativo que te manda informação sobre o mercado e tal. Então isso facilita demais a vida do investidor e com certeza diminui, né, o tempo que precisa dedicar para fazer o esforço, né, que precisaria dedicar para ir atrás dessas informações como era antigamente. É muito bacana você falar sobre isso, né? Porque além de tudo, nós estamos falando que para fazer esse tipo de investimento, eu não preciso nem sair do meu quarto, né? Ou seja, está tudo literalmente na sua mão com o celular. Então você não precisa, sinceramente... Não precisa nem sair de casa, né? Dá para né? fazer em casa com certeza, tranquilamente. Com a internet hoje, você busca informações pela internet, você consegue acessar todas as informações que você precisa e consegue acessar a bolsa também, né? Através dos aplicativos ali, né? Consegue negociar tudo de casa só pela internet. Tá, e aí eu penso que uma coisa que todos nós, né, queremos quando falamos de investimento, que é a palavra segurança, né? E aí, assim, e eu enxergo que quando a gente olha para trás e olha para uma cultura,
me traz, entre aspas, uma certa segurança, que é uma falsa segurança, quando eu penso, eu vou colocar meu dinheiro na poupança. A gente já falou sobre isso, porque que não é tão seguro assim, porque que você pode perder dinheiro. Eu vou colocar meu dinheiro no imóvel. A gente já falou sobre isso, porque que não é tão seguro como parece ser, né? E por que eu deveria pensar duas vezes antes de fazer isso, né? Mas o que garante, Lucas, a segurança, né, das pessoas investirem em commodities na bolsa? Eu diria que até fazendo um paralelo, por exemplo, com o mercado imobiliário, também é possível fazer investimento no mercado imobiliário de uma forma bem segura, desde que você tenha um método, né? Tenha uma forma correta de fazer. Da mesma forma com as commodities agrícolas. A diferença é que é muito mais acessível e tem muito mais a ver com quem é do agro, né? Porque a pessoa já está por dentro disso, já tem os conhecimentos e a experiência, né, para utilizar. Mas o que garante a segurança de você fazer investimentos em commodities agrícolas, por exemplo, nesse mercado agrícola, é justamente o conhecimento, né, você fazer os investimentos da forma correta. E para isso você precisa seguir um método, né, um sistema. Né? Você tem regras que você precisa seguir e que garantem que isso já é provado, né? Historicamente nós temos vários investidores de sucesso nessa área e que basicamente eles aplicam algumas regras de gestão de riscos, né? Regras para fazer uma boa análise de mercado. Isso tudo vai garantir a segurança na hora de investir. E o fato das pessoas do agro terem o conhecimento sobre o mercado do agro também já é um ponto positivo no quesito de segurança, né? Com certeza, isso é uma dica, passo número 1, passo 0, assim, né? Invista naquilo que você conhece. Isso qualquer investidor de sucesso vai te dizer essa frase. Né? Interessante. Então, e aí, quando a gente pega essa linha de raciocínio de segurança, eu vejo também, Lucas, que como essa questão de investir na bolsa pode ser algo novo, e sempre o novo traz esse desafio da insegurança, do medo se isso é confiável ou não, né? Como é esse processo de eu poder confiar ou não na bolsa? Como que é isso? Essa é uma boa pergunta. A bolsa, né, tudo que se passa dentro da bolsa, está tudo sob o guarda-chuva ali do sistema financeiro nacional. Né? Então, existem vários, inclusive a bolsa é um deles também, mas existem várias instituições, né, assim como o Banco Central, né, a CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, os bancos, né, tudo está dentro desse guarda-chuva de regras, né, que são de instituições que são regulamentadas, que têm que obedecer a uma série de regulamentações, de regras passam por auditoria, né, e tudo mais. Então, a bolsa é um ambiente que ela é estruturada para garantir essa segurança de que tudo ali vai ser executado da forma correta. Então, por exemplo, uma frase que é muito famosa, né, que na bolsa não existe calote. Né? Isso porque a bolsa ela garante, ela é o centro ali das negociações, né? Ela se coloca no meio das duas partes ali que estão negociando e ela garante que as duas partes vão ter, né, que elas têm lá nas contas delas e tudo mais, tem garantias para honrar todos os negócios que elas fizerem lá dentro daquele ambiente. Entendi. Então, é mais seguro impossível. Então é assim, a bolsa é uma instituição, tipo um Sim. banco. É uma empresa. Né? Então se a pessoa confia no banco dela, ela pode confiar na bolsa, porque a mesma tá sendo regido pelo mesmo processo de segurança. Eu diria assim, que se o cara confia no banco ali para fazer uma transferência ou de depositar o dinheiro dele, deixar na poupança, né? Exatamente, ele deveria também da mesma forma confiar
na negociação ali no ambiente da bolsa, que funciona da mesma forma. Que faz parte do mesmo processo. Exato, ali a bolsa, a corretora, o banco de investimento são todos regidos pelas mesmas regras. Né? E como a gente está falando, né, de dinheiro e que a gente sabe que é uma coisa que, queira ou não, ela movimenta tudo que diz material do mundo, são instituições muito sérias. Né? Então isso é tratado com muita seriedade, tanto é que existem inúmeras regras, né, Lucas? Inúmeras, acho que são regras mesmo que determinam o que pode, o que não pode, né? E isso faz com que isso se torne seguro, né? Então, para quem está ouvindo, por exemplo, isso pela primeira vez, né, é importante a gente tratar desse assunto para saber que isso é tão seguro quanto você fazer qualquer tipo de movimentação bancária dentro do seu banco. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, que você até falou, os grandes investidores recomendam, quer ter sucesso no investimento? Invista no que você conhece. Você comentou uma vez comigo, eu achei assim, importante a gente trazer isso, que tem algumas pessoas, né, que não conhecem dessa... Na verdade, é o contrário. Né? Poucas pessoas conhecem sobre essa área de investimentos agrícolas em commodities, né, na Bolsa. E você me disse que algumas pessoas tiveram prejuízo porque foram orientados por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, a pessoa não tinha conhecimento sobre investimentos agrícolas, investimentos commodities na bolsa e orientou errado alguém. Para contextualizar, é importante dizer que para a pessoa fazer um investimento em commodities, ela precisa ter um assessor. E esse assessor precisa conhecer sobre commodities, não é isso? Fala mais sobre isso, me conta sobre isso aí. Certo. Eu diria que assim, as commodities agrícolas no mercado financeiro, elas são um universo à parte ali. Elas têm especificidades, né, em relação a outros tipos de produtos, né, de investimentos ali no mercado financeiro. E isso exige com que a pessoa que está à frente, né, desses investimentos, que está olhando para isso, tanto o investidor quanto o assessor, né, todos que estão envolvidos, eles devem entender bem como é que funciona, para que não tenham surpresas no meio do caminho. Né? Então, ali a gente pode citar as especificidades assim, de liquidação. Né? Tem alguns contratos que têm um tipo de liquidação, outros a própria liquidez. Né? Nas commodities não é sempre que o próximo vencimento é o vencimento que tem mais liquidez. Normalmente são vencimentos ligados aos períodos de safra ali e tudo mais. Então é necessário entender, ser um especialista mesmo nessa área para poder fazer os investimentos de forma mais segura. Né? Ou seja, a pessoa que ela tem até o conhecimento do mercado financeiro, né? Um assessor, por exemplo, ele tem o conhecimento do mercado financeiro, mas ele não tem o conhecimento específico de commodities. E aí ele pode deixar passar muitos detalhes e fazer com que a pessoa que está investindo perca dinheiro por causa desses detalhes aí, que são muito específicos desse tipo de investimento, né, Lucas? Sim. Show de bola, muito bom. Então, é isso aí. Hoje nós batemos um papão aqui sobre investimentos agrícolas, né, investimentos para pessoas do agro. Né? Então, obrigado, Lucas, aí. A próxima nós estamos aí de novo e vamos falar mais sobre temas específicos. E você pode deixar seu comentário aqui, compartilhar, marcar alguém que você acredita que também tem que ver esse conteúdo, né? Com certeza. Considerações finais? É isso aí, compartilhe, né, com quem você acredita que pode se beneficiar, né, dessas informações. Hoje foi realmente um papão aqui mesmo, né, várias informações e vamos aguardar a próxima oportunidade de conversar mais sobre esse tipo de investimento. E um abraço, até logo. Até mais, tchau, tchau.